denominador. Tem até um professor de matemática gringo, você já ouviu falar, Pedro? Ele diz até assim: quem está na sombra passa para o sol, e quem está no sol passa para a sombra. Eu gosto de assistir as aulas dele a nível de terceiro grau. Tá certo? Então, conclusão. Aí lembre-se que você está aqui e pode vir para cá. E pode estar numa situação dessa e retornar. Legal? Lembre disso. É a matemática de você. O caminho de ida é igual ao caminho de volta. Lembre disso. Então, por exemplo, vamos supor que você tem A elevado a 2 quinto. Pronto. Então você já sabe, isso aqui veio de um radical. Então você quer voltar o número para dentro do radical. Então o que é que você faz? A, radicando, olha lá. Esse número que veio como numerador é o expoente. Esse número que veio como denominador é o índice do radical. Então vai ficar raiz quinta de A elevado ao quadrado. Como diz o professor Grings, ó, quem está na sombra passa para o sol, tá certo? Ó, e quem está no sol passa para a sombra. O caminho de volta, quem está na sombra passa para o sol e quem está no sol passa para a sombra. Tá certo? Mas eu não gosto muito de adotar esse tipo de coisa, não. É você se conscientizar e prestar atenção. Mas isso aí fica a cargo de você, certo? Na época de pandemia, a gente tem que aprender a ser democrático, tá certo? Isso é o que dizem por aí. Vamos lá, tá todo mundo sendo bom. Vamos aqui. Radicais semelhantes. Aí vamos continuar. Lembre-se de tudo que nós vamos estudar agora dentro do que nós já estudamos, tá certo? Vamos aqui, radicais semelhantes. O que são radicais semelhantes? Então vamos aqui. Radicais semelhantes diz o seguinte, ó, dois ou mais radicais, dois ou mais, são semelhantes quando os mesmos têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Tá certo? Ou seja, quando você tem dois ou três radicais, o que é que você vai primeiro averiguar para ver se eles são semelhantes? Se eles têm o mesmo índice e depois se eles têm o mesmo radicando. Então eles são semelhantes. Certo? Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui uns exemplos para vocês tomar as conclusões. Então vamos aqui. Deixa eu ver os exemplos. Exemplos. Aí vamos lá. Olha. Raiz de 2, 3 raiz de 2 e menos 3 raiz de 2. Vamos aqui. Olha. Os radicandos são iguais. 2, 2, 2. Os índices são iguais. 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então, significa dizer que esses radicais são semelhantes. Agora, vamos lá. Mas, professor, no segundo radical tem um 3 na frente. E no terceiro radical tem um menos 3. Gente fina, esses números que ficam fora, como a gente falou nos slides anterior, é o coeficiente do radical e indica a quantidade de radicais que você tem. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho raiz de 2 e 3 raiz de 2. Tá certo? Agora vamos substituir o radical por laranja. Então aqui, ó, eu tenho uma laranja e aqui eu tenho 3 laranjas. Então laranja com laranja são semelhantes. Então conclusão. Se os radicais tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, o mesmo número que está dentro for iguais, eles são semelhantes. Tá certo? Agora, por exemplo, se eu tiver, ó, raiz de 3 e raiz de 2, aí vamos lá, os índices são iguais, mas os radicando não são, então eles não são semelhantes. Vamos substituir radicais por uma fruta. Raiz de 3 é uma maçã e raiz de 2 é uma laranja. Laranja e maçã é a mesma coisa? Não, são duas frutas. Tudo bem, espécie, é a fruta. Mas maçã é maçã, laranja é laranja. Oh, dê licença, né? Ah, eu chupei uma laranja, tem gosto de maçã. Você tá ficando louco. Então, conclusão. Se os índices forem iguais, mas os radicandos forem diferentes, eles não são semelhantes. Tá certo? Lembre disso. Outro exemplo que eu poderia dar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Raiz cúbica de 2 e raiz quadrada de 2. Vamos lá. Os radicandos são iguais, mas os índices são diferentes. Também não são semelhantes. Tá certo? Então, conclusão. 2 ou mais radicais são semelhantes
quando eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então dá para você saber, não precisa se martirizar não. Em outras palavras, professor, quando eles são iguais, não, negativo. Quando eles são iguais, não. Não vai achar que é isso não. Por exemplo, por quê? Lembre disso, eu tenho 3 raiz de 2 e raiz de 2. Esses radicais aqui são semelhantes, mas não são iguais. Então aqui eu tenho o triplo de uma raiz de 2 e aqui eu tenho só uma. Então eles não são iguais. Se eu calcular esse número aqui, vai dar um número aí qualquer. Esse aqui vai dar totalmente diferente. Então eu não posso dizer que esses dois números são iguais. Então jamais com esse conceito absurdo. Tá certo? Então conclusão. 2 ou mais radicais são semelhantes quando tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Pronto, tá batido e conferido a carteira. Agora se você tiver raiz de 2 e raiz de 2, aí tudo bem, eles são iguais. Raiz de 3 e raiz de 3, então eles são iguais. Raiz cúbica de 4 e raiz cúbica de 4, então eles são iguais. Então, conclusão. Agora vamos partir aqui para frente. Por que nós estudamos radicais semelhantes? Porque agora a gente vai aprender a somar e a subtrair. Aliás, revisar. Então é necessário que eles sejam semelhantes. Tá certo? Para quando você vai somar e subtrair. Aí eu coloquei outro exemplo. 4 raiz cúbica de 3, 6 raiz cúbica de 3 e 7 raiz cúbica de 3. Não importa o coeficiente. E lembre-se, o coeficiente indica a quantidade de radicais. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 raiz cúbica de 3. Eu tenho uma mais outra, mais outra e mais outra. Aqui eu tenho 6. Eu tenho uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma e mais outra. E assim vai. Certo? Então vamos lá. Aí agora, qual é o próximo fator aqui? O próximo fator, certo, que nós vamos estudar seria esse aqui, soma e subtração de radicais. Tá certo? Então como é que você faz isso? Vamos lá. Radicais semelhantes. Pronto. Primeiro a gente vai estudar a soma e a subtração de radicais semelhantes. Então vamos aqui, conserva-se o radical e soma ou subtrai os coeficientes. Então, quando você tem radicais semelhantes para somar, tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui, Vamos supor que você tenha 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Então, por exemplo, você tem essa soma aqui. Tá certo? Então, você observa se os radicais são semelhantes. Raiz de 2, índice são semelhantes. Então, você conserva um radical e soma o que tem na frente. 3 mais 2, 5. Então, essa soma aqui dá 5 raiz de 2. Suponha que é o seguinte, você tem 3 radicais, 3 raiz de 2. Eu lhe dou 2 raiz de 2. Então, você passa a ter 5 raiz de 2. Vamos substituir o raiz de 2 por laranja. Então, eu tenho 3 laranjas com 2 laranjas. Eu tenho 5 laranjas. Legal? Então, pronto. Vamos lá. Então, aí vamos os exemplos. Os exemplos é a cor mais simples do mundo. 2 raiz de 3 mais raiz de 3. Professor, no raiz de 3 não tem ninguém na frente. Quando não tem ninguém é 1. Já expliquei. Então, 2 mais 1 dá o quê? 2 mais 1 dá 3. Não mudou não. Não sei que essa pandemia mude tudo, né? Tá mudando. Então, 3 raiz de 3. Certo? Vamos lá. Então, dá 3 raiz de 3. Então, conserva um radical e somos coeficientes. Pelo amor de Deus, não vai fazer 3 raiz de 3. Tá certo? Raiz de 3. Não vai fazer isso não. Já vi aluno fazendo isso. Pelo amor de Deus. Somos coeficiente e conserva somente um radical. Tá certo? Lembra de laranja, de maçã, de banana? Tá certo? Tem um aluno meu que disse que lembra disso pro resto da vida. Tem aluno meu que já saiu da universidade, já é formado e fala isso para mim. Tá certo? Vamos lá. O padre Pedro já foi meu aluno. Toda vida que o padre me vê numa brincadeira, ele vem dizer que eu... Ele foi seu aluno também, o padre, não foi? Foi não. Vamos lá. Vamos aqui. Quem foi que me levou pro diocesano? Não foi você, não? Aí eu fui. Na época que Cláudio estava lá, você também não estava? Então você foi professor do padre. Certo? E o padre, toda vida que me vê, principalmente numa comemoração, quando ele vê, ele conta a todo mundo que eu fui dar um exemplo e me deitei no chão. Toda a vida ele diz isso. Mas o promotor também já foi meu aluno. Foi seu aluno também, o promotor. Frederico. Vamos aqui. Então vamos aqui. Aí o próximo exemplo. O próximo exemplo seria esse aqui, Vamos aqui, 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. Então lembre disso. Você tem 4 bananas e me dá 2 bananas.
4 menos 2 dá o quê? Dá 2. Então, 2 raízes de 2. Então, você fica com 2 bananas. Tá certo? Vamos ao próximo exemplo. Próximo exemplo está mostrando 2 raízes de 5, mais raiz de 5, mais 6 raízes de 5. Conserva o radical. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 9. Então, dá 9 raízes de 5. Próximo exemplo. 7 raízes de 5, menos 6 raízes de 5, menos 2 raízes de 5. Aí, o que é que você vai fazer? Aí, você vai aplicar o que você aprendeu. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, você vai isso aqui. Então, vamos lá. Pegando de 2 em 2. 7 menos 5, 1. Então, vai ficar raiz de 5 menos 12 raiz de 5. Aí, agora aqui. 1 menos 12 menos 11 raiz de 5. E pode, professor? Claro que pode. Então, você tem menos 11 raiz de 5. Certo? Então, lembre, tudo que você aprende, você vai aplicando. Certo? Então, você aprendeu isso o quê? Lá no 6º ano, que hoje é o 7º ano. Você aprendeu no 6º ano. Você aprendeu a somar e a subtrair números positivos, números negativos, tudo isso você aprendeu lá. Então, conclusão. Vimos a parte de soma de radicais. Então, no caso, radicais semelhantes. Então, lembre disso. Sempre que você for somar radicais, olhe se eles são semelhantes. Quando é que eles são semelhantes, professor?